né? Que nascemos de novo, nascemos com um novo espírito, né? Em Cristo Jesus, né? A ceia não é do verbo da vida, mas a ceia é do Senhor. Se você está aqui nesta noite, é de outra igreja, pode participar sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, porque a ceia é para o corpo de Cristo. Amém? Mas antes disso, vamos ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem para tratar conosco, porque esse tempo que eu tirei para estudar, para meditar, Deus tem tratado com a minha vida, e eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu sei que é de grande valia para cada um de nós, né? A Bíblia diz que nós devemos ouvir a palavra de Deus, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, fé chega no nosso coração, fé é acrescentada em nossas vidas, porque nós ouvimos a palavra. Porque a palavra, ela trata conosco, a palavra nos instrui, a palavra nos ensina, a palavra nos cura, a palavra nos sara. Amém? Então, vamos estar dando uma olhada lá em Mateus capítulo 6, o verso 25 em diante. Mateus 6, capítulo 6, e o verso 25. Glória a Deus. Deus é bom. Oh, glória. Glória a Deus. Olha o que a palavra disse. Por isso vos digo, não estejam ansiosos quanto às vossas vidas, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Amado, a palavra nos traz uma direção que nós não devemos ter ansiedade, viver com a vida de anseio, né? Por aquilo que há de comer, ou por aquilo que há de beber, né? E ela fala também por aquilo que há de vestir. Porque, amado, a vida é melhor do que a comida, do que a bebida. Porque a sociedade, o mundo de hoje, trabalha em torno da comida, dos valores. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos não se preocupar, não viver com a vida de anseio por causa da comida ou por causa da bebida. Então, amado, muitas vezes nós se preocupamos, nós se levantamos cedo e vivemos uma vida tão agitada por causa da comida e por causa da bebida. E a palavra de Deus diz que nós não devemos anseiar por isso, né? E ele fala também por causa do vestimento, né? Nós não podemos ficar ansiosos porque o que eu vou vestir, porque a sociedade hoje, né? Alguém que tem loja vai falar, pastor, então você está contra mim? Não, a Bíblia diz que nós não devemos se preocupar com vestuário, mas nós devemos confiar no Senhor, né? A nossa confiança em Deus traz para nós mais segurança. Mas então a palavra diz que não andei ansiosos por coisa alguma. Então, se nós andamos ansiosos, amado, nós não vamos a lugar nenhum. Então, nós devemos ter o nosso coração voltado para as coisas que Deus tem para cada um de nós, né? Então, nós devemos estar atentos naquilo que Deus proporcionou para cada um de nós, e nós devemos estar atentos nisso. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia ainda lá no livro de Lucas, Mateus, Coríntios, 1 Coríntios 6, a Bíblia está falando aqui também, continua falando do corpo. 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19. 1 Coríntios, você está em Mateus, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19, texto bastante conhecido, ao que a palavra de Deus está nos mostrando. No verso 19 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, ao qual possui da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja, amado, a palavra fala que nós somos o santuário, o lugar aonde Deus habita, né? Então,
A Bíblia fala que nós carregamos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Amado, isso é uma coisa séria, é uma coisa que nós devemos, é que muitas vezes nós não paramos para meditar, para pensar a respeito da consciência daquilo que nós trazemos dentro de nós. Nós trazemos a presença do Senhor. Que privilégio eu e você temos de ter a presença de Deus dentro de nós. Né? Na velha aliança, Deus habitava no tabernáculo, mas hoje Deus habita dentro de nós. Nós somos a casa do Senhor, a casa de oração. Ontem, no curso de oração, nós estávamos participando e veio aquela palavra, nós somos a casa de oração. Então, nós somos, amado, o templo do Espírito Santo. Amado, mas você disse, mas pastor, mas como isso é tudo pela fé, meu irmão. Eu creio que eu sou templo do Espírito Santo, aonde que o Espírito Santo habita dentro de mim. Então, amado, nós devemos ter essa consciência. Ele disse, nós somos a morada do Senhor, a casa do Senhor, a habitação do Senhor. E quando nós temos essa consciência, amado, nós não precisamos andar com ansiedade, com preocupação, com o nosso corpo, o que haver de comer, o que haver de beber, porque somos templo do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo vai dar para nós direção, o que nós devemos fazer ou não fazer. Então, querido, e nós continuamos no verso 20, olha o que a palavra de Deus disse. Ele disse, porque foste comprado por um preço, glorifica, pois, a Deus no vosso corpo. Então, nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Então, amado, fomos comprados por um bom preço. Jesus Cristo pagou um preço pela minha vida e pela sua vida. Então, só fomos comprados. Se fomos comprados, nós temos um dono. Sim ou não? Nós temos um dono. E se nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos um Senhor. E nós devemos o quê? Reconhecer essa presença desse Senhor dentro de nós. Né? Se nós temos um Senhor no mundo natural, nós respeitamos, nós honramos Ele. Mas nós temos o Senhor que habita dentro de nós e nós devemos honrá-lo. Né? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Senhor. E nós devemos ter essa consciência. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora abre lá em Lucas. Agora vamos para Lucas. Lucas capítulo 10. Aleluia. Lucas capítulo 10, o verso 41. Lucas 10, 41. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus tem operado grandemente em nossas vidas. Então, Lucas capítulo 10, o verso 41. Diz, respondeu-lhes o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucos são necessários, ou mesmo uma só. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amado, vivemos no mundo com a preocupação. A Bíblia diz que nós não devemos viver com ansiedade. Mas Maria aqui escolheu a melhor parte. Eu sei que essa semana, para mim, foi uma semana muito tribulada, uma semana muito agitada, e eu comecei a orar ao Senhor. Desde o começo, desde quando eu faço a escala para ministrar, eu já começo a pedir ao Senhor, direção para que eu possa ministrar para a igreja. E eu estava nessa semana, uma semana agitada, e eu orava ao Senhor, Senhor, me dê uma palavra que eu posso transmitir para a igreja. E, amado, foi durante os dias, teve um dia que eu estava em casa, estava só e comecei a ler a palavra de Deus, e aí o sono chegou, e eu falei, e agora? Eu tenho que ministrar, e vocês que ministram sabem bem que os dias vão chegando, a vontade, o anseio de saber o que você vai ministrar está dentro de você, está ali, e você não, falei, eu não tenho nada, o que eu vou falar para o povo? Aí quando eu
peguei e falei, olha, ó, eu não vou mais estudar não. Peguei o tablet e coloquei lá em cima do sofá, falei, eu vou dormir. Na hora que eu saí para dormir, o Senhor me deu essa palavra, né? Ele me mostrou em Mateus 6,12, né? Andeis ansiosos por coisa alguma. Aí depois veio essa nota de Marta, né? Maria colocou aos pés de Jesus. Eu fui dormir com aquela nota, levantei no outro dia e tirei umas 2, 3 horas para meditar nesses versículos. Amado, rapaz, mas veio todo aquele alívio dentro da minha consciência. Pai, agora eu tenho conteúdo para passar para o povo. Amado, a ansiedade não leva você a lugar nenhum. Preocupação não leva você a lugar nenhum. E uma coisa é certa, amado, não dá o resto para Deus, dá o começo. Dei o começo, irmão, não dá o resto. Porque eu estava cansado, não sabia o que fazer. E, sabe, o dia foi agitado, fui dormir. Mas no dia seguinte eu falei, Senhor, a prioridade é a sua palavra. E comecei a estudar. O Senhor me mostrando os versículos que eu poderia mergulhar nele. E Maria escolheu a melhor parte. Marta, ela estava ansiosa, né? Ela estava preocupada, ela estava olhando e falando, Senhor, você não importa? Eu estou tão agitado para te servir, e Maria aos seus pés. Jesus disse, olha, Maria escolheu a melhor parte, e ninguém vai tirar dela. Querido, nós devemos dar para o Senhor a primícia, nós devemos dar para o Senhor em primeiro lugar. Nós não devemos deixar, amado, para entregar para o Senhor o final da tarde. Porque você tem o dia tão atribulado, tanta coisa para fazer, quando chega a noite, seu corpo só quer descanso. Mas quando nós meditamos na palavra e colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas se tornam mais leves, amado. As coisas se caminham, as coisas andam, as coisas funcionam, porque Deus é um Deus justo. E Maria, amado, estava lá aos pés de Jesus, aprendendo mais de Jesus, mas Marta estava preocupada com a casa. Eu sei que quando alguém vai falar, olha, eu vou na tua casa, principalmente as mulheres, né? As mulheres ficam preocupadas, eu tenho que arrumar esse vaso para lá, esse sofá para cá, e tem que fazer as coisas direitinho. Amém, glória a Deus por isso, por organização. Mas nós não devemos viver com a vida de ansiedade, uma vida de preocupação com aquilo que deve fazer. Mas nós devemos, amados, sempre estar ligado com a palavra de Deus. Porque, querido, afinal de contas, nós carregamos a presença do Senhor 24 horas. Nós não carregamos a presença do Senhor só de manhã ou só à tarde. Nós carregamos a presença do Senhor o tempo todo. Mesmo que você esteja dormindo, a presença do Senhor está ali. Ainda que você esteja descansando, mas a presença do Senhor está ali. E nós devemos, amado, escolher a melhor parte. Como Maria se pôs aos pés de Jesus, escolhendo a melhor parte. Amém? Aleluia! Abra a sua Bíblia, você ainda está em Lucas, né? Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo... Aleluia, Mateus 11. 11:28. Mateus 11, capítulo 11, o versículo 28. Aleluia. Veja o que a palavra de Deus disse. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outras Bíblias, ou em outros textos, ele fala, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, o Senhor, amado, é o alívio para as nossas vidas. O Senhor é o consolo para as nossas vidas. O Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso refúgio. E ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amado, se você está cansado, se você está perturbado, busca o Senhor.
Tira o seu tempo, entra no seu quarto, tira aquele momento em oração, buscando a presença dEle. Quando você busca a presença dEle, amado, Ele manifesta em nossas vidas. Deus, amado, Ele está presente em todo lugar. Como o sol brilha, Deus está presente em todo lugar, mas Ele não está manifesto. Mas quando você invoca o nome dEle, Ele manifesta através da sua vida. Ele opera através da sua vida. Ele faz algo por você, mas precisa de nós tomar uma posição. Manifestar a presença dEle. E Ele disse, vinde a mim todos estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Em Deus nós encontramos o alívio. Em Deus nós encontramos a solução. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E se nós queremos ter vida, nós devemos estar em Jesus. Nós devemos estar debruçados em Jesus, aos pés de Jesus, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E ele fala lá em João capítulo 10, ele disse, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quer dizer, Deus quer vida para nós, Deus quer uma vida de abundância, Deus não quer vida para você de sofrimento, amado. Se você está em sofrimento, a vontade de Deus não é essa. É o diabo que quer que você vive na escravidão, porque ele não pode tocar em Deus, ele quer tocar nos filhos. Mas você, como filho, continua firme na presença do Senhor, que Deus é o seu alívio. Deus é a sua recompensa. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos da vida, e a vida está em Jesus. Abre lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 29. Você está em Mateus, vamos para Jeremias. Jeremias está um pouquinho longe, mas nós vamos lá. Está lá no Velho Testamento. Jeremias 29. Aleluia. Jeremias 29. O verso 11. Jeremias capítulo 29. E o versículo é o 11. Diz, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, amado, Deus tem plano para cada um de nós. Deus tem plano para cada ser humano. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem plano para as nossas vidas. Ele disse, eu tenho plano de paz. Se nós queremos paz, amado, nós temos que buscar no Senhor. Se nós queremos encontrar alegria, nós temos que buscar no Senhor. Se nós queremos saúde, nós temos que buscar no Senhor. Se nós queremos prosperidade, nós queremos buscar no Senhor. Aquilo que precisamos, em Jesus tem. Aleluia! E nós temos esse acesso ao Pai. Quando Jesus foi à cruz, quando ele estava na cruz, ele disse, Pai, tudo já está consumado. O véu, amado, se rasgou de cima a baixo. Quer dizer, nós hoje temos acesso ao Senhor, né? Antes, quem tinha acesso ao Senhor eram somente os profetas, os reis e os sacerdotes. Mas hoje, eu e você, nós temos acesso. Nós somos livres, nós temos a possibilidade de chegar à presença de Deus qualquer hora do dia ou qualquer hora da noite. Nós hoje não precisamos de alguém para nos levar à presença do Senhor, porque o Senhor fez isso por nós. Então, querido, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então todos nós temos acesso ao Pai. Todos nós temos acesso a Jesus Cristo. E se temos acesso, vamos acessar Ele, amado. Vamos ao encontro dEle, para que Ele possa dar esse alívio para as nossas vidas. E Ele disse, eu tenho um plano para vós. Plano de paz.
Muitos de nós queremos paz, mas não buscamos Jesus. Em Jesus nós encontramos paz. Sem Ele nós não temos paz, mas nele nós temos paz. Amém? Aleluia. Volta lá para o Mateus 11, 29. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E o diabo não presta. Mateus 11, agora o verso 20, vai para o verso 29. Veja o que a palavra de Deus disse. Todos encontraram? Mateus 11, 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para vossas almas. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. Tomar o jugo de Jesus para as nossas vidas, né? E aprender dele, amado, porque ele é manso e humilde de coração. Então nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar descanso para nossas almas. O nosso espírito, amado, ele está salvo em Cristo Jesus. Mas a nossa alma, nós precisamos tratar com ela todos os dias. Porque todos os dias nossa alma se levanta. Porque ela vê as coisas, e ela quer, e ela deseja. E a Bíblia disse lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, que o nosso espírito e a nossa carne milita um contra o outro. Porque, amado, os desejos vêm, né? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos submeter ao Espírito Santo e fazer que a nossa carne atenda-se ao Espírito Santo. Nós devemos se submeter. Então, amado, nós devemos o quê? Se aproximar de Jesus, porque ali em Jesus nós vamos encontrar paz. Nós vamos encontrar a alegria. Amém? Aleluia. Voltamos lá de novo, lá em Jeremias. Vamos mais uma vez. Aleluia. Jeremias, agora o verso 29. Vai para o verso Jeremias. Aleluia. Deus é bom. Encontrou Jeremias 29. Agora nós vai para o verso 12. Veja o que a palavra diz no verso 12. Então me invocarei, irei, orarei a mim, e eu vos ouvirei. Diz, então me invocarei. Nós devemos invocar o Senhor. Ele diz, e orarei, e eu ouvirei. Então, quando nós oramos, quando nós invocamos o nome do Senhor, o Senhor nos ouve. O Senhor está pronto para nos ouvir. Ele diz, orarei a mim e eu vos ouvirei. Amado, se quer solução, vá em Deus, em Jesus Cristo. Coloque em oração. Amado, quando você está orando, você está falando com Deus. Quando você está lendo a Bíblia, você está Deus falando com você. E nós devemos que sempre ir ao Senhor. Ele disse, orarei a mim e eu vos ouvirei. E o Senhor está pronto para te ouvir. Ele está pronto para dar a resposta daquilo que tanto você deseja. Aquilo que você está almejando. Então, querido, nós como igreja precisamos de orar. Nós como igreja precisamos de ter uma vida de oração. Porque o crente que ora é um crente forte. O crente que não ora é um crente fracassado. É um crente que vive só preocupado, um crente que vive só com ansiedade. Por quê? Porque ele não ora. E quando ele ora, ele coloca diante de Deus, Deus está pronto para responder às nossas orações. Então, por isso ele disse, vinde a mim, orarei a mim, eu vos ouvirei. E quando nós oramos ao Senhor, ele nos ouve. Né? E o verso seguinte, o verso 13, ele diz, buscai-me-ei e acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Ele diz, buscai-me-ei e acharei quando me buscar de todo o coração. Então nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós devemos ter um coração contrito, um coração voltado para as coisas de Deus. Amar as coisas de Deus. Ensinar os nossos filhos a amar as coisas de Deus.
Amado, glória a Deus, porque os meus pais, ainda que era católico, né? Mas eles eram homem e era mulher que temia o Senhor. Sempre ele tinha aquele temor às coisas de Deus. E nos trouxe isso, a esse ensinamento. E glória a Deus por isso. Mas um dia eu aceitei Jesus, a minha vida melhorou. Por quê, amado? Porque eu fui ensinado desde pequeno, né? De honrar ao Senhor, de amar ao Senhor. Amado, muitas vezes, talvez eu ia para a igreja, às vezes por causa de vaidade, né? Ia lá, vou encontrar os amiguinhos, vou encontrar as amiguinhas, né? Mas estava na igreja. Meus pais me instruíam, me ensinavam, cresci naquilo. Hoje, graças a Deus por isso. Então, meu irmão, minha irmã, influencia os seus filhos, incentiva os seus filhos a estar na igreja, a ouvir a palavra. Porque, amado, a Bíblia diz que quando ele estiver velho, ele não desviará dele. Então, nós devemos inculcar os nossos filhos, influenciar eles, para que ele busque ao Senhor. Se ele buscar ao Senhor, eles têm resposta para a vida dele. Então, nós, pai, nós devemos ter isso dentro de nós, influenciar os nossos filhos, para que ele busque ao Senhor, porque o Senhor diz, buscai-me-ei e acharei, quando me buscar de todo o coração. Então, de todo o coração, nós devemos estar buscando ao Senhor. Amém? Aleluia. Vamos voltar lá em Mateus. Aleluia. Mateus 11, por último, verso 30. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Veja o que a palavra de Deus fala, né? No verso 29 ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para as vossas almas. Quer dizer, em Jesus nós encontramos descanso para nossas almas. Muitas vezes a nossa alma está atribulada, a nossa alma está agitada, mas em Jesus nós encontramos solução. E o verso 30 diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve, amado. Se está o fardo pesado, não é dele. Se a coisa está difícil, não é dele. Se o fardo está difícil, não é dele. Certa ocasião, iam uns amigos, cada um carregando a sua cruz, né? Cada um de nós temos a nossa cruz para carregar. E ia uma turma de jovens, de pessoas levando a sua cruz. E no caminho, aquela cruz era muito pesada. Um chegou e disse, eu vou cortar um pedaço dela, porque essa cruz está muito pesada, eu não estou aguentando. Aí eu falo, não, amigo, não corta não, que possa ser que lá na frente você precisa da cruz e você não vai passar. Não, eu vou tirar um pedaço. Tirou um pedaço da cruz. E aí continuou. Quando chegou mais na frente, ele falou, rapaz, eu não estou aguentando mais não, vou tirar mais um pedaço, que essa cruz está muito pesada. Amado, às vezes a sua cruz está pesada, o seu fardo está pesado. Busca ao Senhor. Chega na presença dele, ele está pronto para te aliviar, pronto para te dar um alívio, pronto para te dar um descanso. Em Cristo nós encontramos a solução. E ali aquele homem tornou tirar um pedaço da cruz e continuou os outros levando a cruz. Aí quando chega tem um rio para atravessar, aí cada um pisava da sua cruz. Aqueles que tinham a cruz inteira colocou e passou em cima da cruz e atravessou para o outro lado. E aquele que tinha tirado o pedaço ficou sem atravessar. Então, querido, segura a sua cruz, né? Deposita os seus anseios, as suas ansiedades, as suas preocupações na presença do Senhor. O Senhor está pronto para te aliviar, pronto para te dar graça, dar sabedoria naquilo que nós precisamos fazer. Tiago disse, olha, se necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá gratuitamente e não retém a ninguém. Então, amados, se nós precisamos de sabedoria para resolver qualquer situação, busca o Senhor. Não murmura, não xinga, não fica brabo com a situação, mas busca em Deus sabedoria. Busca naquele que está habitando dentro de você. Aquilo que nós olhamos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 19. Ele diz que nós somos o santuário do Senhor. A presença do Espírito Santo está dentro de nós. Então, procura Ele. Fala com Ele. Ele tem a solução para cada um de nós.
né? Quando Jesus estava prestes a subir ao céu, ele reuniu os seus discípulos e disse: Pai, eu não quero que você tire ele deste mundo, mas livra ele do mal. Mas Jesus, sempre instruindo o seu discípulo, ele disse para o seu discípulo: olha, eu vou, mas virá o Consolador, e o Consolador vai estar convosco até a consumação do século. Então, o Consolador, que é o Espírito Santo, está em nós, está dentro de nós, está nos orientando, está nos conduzindo. Só basta, amado, nós acessar Ele, né? Nós acessar Ele. Quando eu falo acessar, que é o modo mais fácil da nós compreender, quando nós dirigimos a nossa necessidade, o Espírito Santo está pronto de pegar junto conosco, de nos instruir para aquilo que nós precisamos fazer, e que nós possamos estar atentos com essa direção do Senhor para as nossas vidas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Você está no 11, volta para o 5. Mateus capítulo 5, o verso 3. Mateus capítulo 5, verso 3, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino do céu. Então, amado, nós devemos ter um espírito humilde, né? Um espírito humilde. Ele disse: bem-aventurados humildes, bem-aventurados humildes de espírito, porque o reino de Deus, o reino do céu, são deles. Então, amado, com espírito humilde, um espírito com expectativa das coisas do Senhor. Amém? Aleluia. Mas você está aí, Mateus, vai pula um pouquinho mais para frente. Mateus capítulo 6, o verso 33, verso também bastante conhecido. Mateus 6, o verso 33. Veja que a palavra de Deus diz: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro vamos buscar a justiça. Primeiro vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vamos dar para o Senhor o resto do dia. Vamos dar para o Senhor a primícia, né? Como diz o André, vamos dar o primeiro pedaço do bolo, né? Quando você dá o primeiro pedaço do bolo para uma pessoa que você gosta, a pessoa fica todo feliz, né? Então vamos dar para o Senhor a primícia, né? Que quando nós damos a primícia para o Senhor, as coisas na nossa vida se tornam melhores, né? Porque ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós se preocupamos de buscar primeiro as coisas naturais, para ser acrescentada. Não, nós estamos fazendo errado. Primeiro vamos buscar as coisas espirituais, porque, amado, primeiro começa no reino do Espírito. Porque a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3, ele diz que bendito Deus, o Pai, que nos abençoou com todas as sortes e bênçãos no mundo espiritual. Quer dizer, as bênçãos estão no mundo espiritual. Com a sua fé, com a sua oração, você traz ela para o mundo físico. Ela manifesta, né? Então, primeiro está no mundo espiritual. O mundo espiritual, amado, é tão sério, tão real, tão real, que nós não temos a dimensão, é o que os nossos olhos não vê. Lembra-se daquela passagem do profeta? Né? Que o profeta está lá na cidade e chega os soldados para pegar o profeta, e diz: vamos pegar ele hoje, né? Porque ele está sabotando nós queremos pegar o rei e nós não conseguimos pegar por causa do profeta. Vamos pegar o profeta, que nós pegamos o profeta, aí depois nós pegamos o rei. Aí o moço sai para fora e olha: vixe, nós estamos cercados, e agora? Vai pegar nós.
Aí o profeta disse, Senhor, abre os olhos dele, né? Quando o profeta disse, abre os olhos dele, Pai, para que ele possa ver. Quando ele olhou do lado, só via carro de fogo. Quer dizer, o mundo espiritual é real, meu irmão. É tão real para as nossas vidas. E os anjos do Senhor trabalham em nosso favor. Trabalham em favor daquele que o ama. E nós devemos ter essa consciência, amado. Buscar primeiro no reino, buscar no mundo espiritual, para ele manifestar no mundo físico. Não vamos fazer com as nossas forças, vamos fazer com a nossa inteligência que o Espírito Santo dá para cada um de nós. Para ter uma vida mais fácil, uma vida mais na presença do Senhor. Porque Deus não quer você com seu fardo pesado. Deus quer aliviar o nosso fardo. Deus quer aliviar a nossa alma. E nós, muitas vezes, nós se curvamos diante do trabalho. Eu quero um trabalho porque eu quero ganhar dinheiro para me comprar uma casa. Eu quero fazer uma hora extra porque vai sobrar dinheiro para me comprar o presente do final do ano. Aí eu vou ganhar mais dinheiro para mim poder fazer isso, fazer aquilo outro. Meu irmão, nós só estamos cansando o nosso corpo. Quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós debruçamos diante da presença do Senhor, Deus traz um alívio, Deus traz suprimento, Deus traz provisão para as nossas vidas. E que nós possamos ter esse coração de estar na presença do Senhor. Porque é o lugar melhor que nós podemos encontrá-lo. E quando eu comecei a fazer isso, amado, no dia seguinte, eu estava bastante aliviado, eu estava bastante satisfeito das atitudes que eu tomei diante do Senhor. Essa é uma oportunidade de você estar confessando Ele, o Senhor e Salvador das suas vidas. Aleluia. Se tiver, posso te ajudar em oração nesse momento, porque vou mostrar para você em Romanos capítulo 10, o verso 10, olha o que a palavra disse, né? Romanos capítulo 9, capítulo 10, o verso 9 diz, porque se com a tua boca confessar Jesus como Senhor em teu coração e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador. E aí o verso 7 diz, pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu tenho que agora confessar os meus pecados ao Senhor. Não, a Bíblia diz que nós devemos fazer uma oração. É reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Isso que é importante, amado. Nós temos o reconhecimento que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Amém? Se tiver alguém, eu posso ajudar você em oração nesta noite, em nome de Jesus. Se tiver cena com a sua mão, nós vamos ajudar você em oração. Aleluia. Glória a Deus.